Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Prepare-se para uma programação de tirar o fôlego. Chegou o momento de mergulharmos em assuntos importantes e envolventes sobre a educação do nosso estado. No quadro O Direito é Seu, vamos mostrar como você pode exercer o seu direito de forma efetiva. Em seguida, para que você possa se distrair e refletir nesse final de semana, teremos o Cine Resistência. No quadro Aconteceu na Semana, vamos trazer uma matéria sobre uma atividade que ocorreu em defesa do IP Saúde. E não poderíamos deixar de ter uma entrevista especial, não é mesmo? Dessa vez, nossa convidada será a dirigente da CNTE e do Sintese, professora Ivonete Cruz. Na pauta, o arcabouço fiscal e a ação da CNTE frente à proposta de revogação do novo ensino médio. Fique ligado, porque o nosso programa está apenas começando e promete surpreender a cada minuto. TV Sintese está no ar. Ter direito é muito bom, mas saber reconhecê-los é ainda melhor. Esteja atento, pois está chegando o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Vocês sabiam que em casos especiais poderá haver isenção do imposto de renda das remunerações mensais dos professores? Pois é, todos os meses, quando vocês, professores e professoras, da ativa ou aposentados, recebem suas remunerações, notem que existe um desconto no pagamento referente ao imposto de renda. Esse desconto é compulsório, ou seja, obrigatório, e sua porcentagem vai de acordo com o valor do seu salário, podendo variar de 7,5% a 27,5%. No entanto, somente para os aposentados do INSS ou do Sergipe Previdência poderá haver a isenção do imposto de renda, que deverá ser feita diretamente pelas fontes pagadoras. Contudo, para essa isenção, o professor ou a professora, infelizmente, deverá estar ou ter sido acometido de alguma doença grave ou profissional, inserida na Lei 7.713 de 1988. E de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça de 2021, a isenção somente acontecerá para os aposentados do magistério. Para mais informações, procure a assessoria jurídica do Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Agora eu quero falar com vocês, funcionárias e funcionários públicos. Vocês sabiam que com o projeto de lei 220 de 2023, que reestrutura o IP Saúde, além de diminuir o amparo à saúde e aumentar o valor descontado dos salários dos servidores, pode ter um desdobramento ainda pior? Com esse projeto de lei, o IPES pode acabar. Você sabia? Bem, se depender do Sintese, de outros sindicatos de servidores e das centrais sindicais, isso não vai acontecer, porque nós estamos na luta contra essa atrocidade promovida pelo governador Fábio Mitidieri, que pensa que o IP Saúde é dele, mas não é. Roda a matéria. Isso que me parece o mais cruel desse projeto, que é justamente essa imposição do limite de número de consultas, de atendimento em urgência dada ao servidor. Mitidieri agora quer dizer com esse projeto quantas vezes o servidor pode ou não ficar doente. Então é brincar de ser Deus, né? É brincar de dizer que você pode adoecer, quantas vezes você pode adoecer. A gente entende que isso é até mais cruel do que o próprio reajuste, né? Porque você vai ter uma nova coparticipação, ou seja, uma nova cobrança, né, para quando você extrapolar esses limites, né? E esses limites, eles são parametrizados em quê? Né? A gente tem uma população que está adoecida no momento do pós-Covid, com uma série de consequências da Covid. E como é que vai ficar essas pessoas? 12 consultas ao ano serão suficientes?
10 idas à urgência ao ano serão suficientes? Limite de internação é suficiente? Eu acho que são perguntas que o governador Fábio Mitidieri, ele precisa vir à sociedade responder. Eu estava aqui conversando com Caroline Rejane, que além de colega jornalista, é também servidora do Estado. Caroline estava me contando, ela que é usuária do IPES, tem 2 dependentes, e estava me contando o reflexo disso no seu salário. E assim, Carol, houve aí um reajuste, mas agora também há um aumento no desconto do IPES. Ou seja, a Mitidieri deu com a mão e tirou com a outra. Exato. Eu sou oficial administrativo do Estado, então eu tive como um reajuste de 10%, mas veja só, a minha contribuição vai aumentar para 6%. Aí já é 6% de desconto. Minha mãe, que é minha dependente, o desconto dela já é 8%. 8 mais 6, 14%. Meu marido é meu dependente, são 3,5%. Então a gente está falando de 17,5% de impacto. Esse é o impacto no salário, no meu salário. Isso no meu salário de oficial administrativo, com formação em ensino médio, que é um pouco mais no bruto de R$2.000. Mas as minhas colegas que trabalham na escola, os meus colegas que são executores de serviços básicos, vigilantes, merendeiros, eles recebem um pouquinho mais do que o salário mínimo. Então você imagina esse impacto em pessoas que têm mais de 2 dependentes. Eu tenho 2 dependentes, mas a gente sabe que as pessoas têm mais de 1. Então o impacto é muito grande. Você teve com a mão um reajuste, que a princípio pareceu bom, que foi acima da inflação, e agora vem esse baque do IPES. Então é fundamental, é necessário que estejamos nessa luta para a revogação dessa legislação. É preciso que o governo do Fábio Mitidieri, que o IPES Saúde explique de onde veio esse rombo, que ele só apareceu agora em 2023. Até então ele não existia. E não somos nós, servidores públicos, que temos o nosso desconto todo mês, que temos que pagar essa conta. É preciso saber para onde foi esse dinheiro e é preciso que os responsáveis sejam punidos por isso e que essa conta, volto a dizer, não seja paga por nós. Professor Roberto Silva, mesmo embaixo de muita chuva, servidores públicos vieram para frente do IPES para demonstrar a indignação pelo aumento da contribuição dos servidores ao Instituto. E aí a gente está falando de quase 50% de aumento. E uma justificativa de que existe um rombo de 200 milhões e essa conta está caindo no colo do servidor. Há muita indignação aqui, a gente viu aposentadas falando, outros servidores, diversos sindicatos aqui reunidos. E é importante que a sociedade, que os servidores públicos tomem essa luta para eles, não é isso? Não tenho dúvida, a gente passou aqui vários contribuintes do IPES que estão aqui sendo atendidos, indignados com esse cenário. O cenário é extremamente preocupante. Se tem um rombo de 200 milhões, quem tem que assumir esse rombo era o governo do Estado, era o Tesouro Estadual. E o governo atual responsabilizar o governo anterior que gerou esse rombo. Não foram os servidores que geraram o rombo no IPES. E isso, a forma como o governo Fábio Mitidieri está tratando esse rombo de 200 milhões é extremamente draconiana, perversa contra os servidores. E por isso a nossa luta é pela revogação dessa lei. Nós estamos fazendo essa luta política, fazendo a denúncia pública, mas nós também vamos judicializar sim, porque o que está ocorrendo é uma redução de salário dos servidores e é muito grave, porque o que os servidores vão receber agora no mês de julho vai ser muito menor do que eles receberam em junho, com os 2,5% de aumento que o governo concedeu. Então nós entendemos que isso é extremamente grave, há uma redução de salário, muitos servidores não vão conseguir continuar no IPES, por isso a nossa preocupação, que isso pode gerar o fim do Instituto de Saúde. Então é preciso que o rombo de 200 milhões, o Estado assuma esse rombo, o Tesouro Estadual, e não coloque essa culpa e essa desgraça no colo dos servidores públicos. Além dos atos de rua que estão acontecendo, também está rolando um abaixo-assinado na internet, nos nossos atos. Como é que eu posso fazer, eu enquanto sociedade, não só os servidores, mas também é importante que toda a sociedade se mobilize, afinal estamos falando de vidas, estamos falando de saúde. Como é que eu posso fazer para me engajar nessa luta através desse abaixo-assinado? Veja, o abaixo-assinado ele está disponível nas redes sociais da CUT, que é CUT Sergipe, @CUT Sergipe. A gente pede que as pessoas vá lá no nosso Instagram, pegue o abaixo-assinado, assine, compartilhe
nos grupos da família, nos grupos que você participa, para que a gente forme essa corrente de pressão ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para investigar esse rombo de 200 milhões. Porque se houve um rombo, é preciso saber quem gerou o rombo e como esse rombo foi gerado, que a sociedade precisa saber e não colocar a culpa nos servidores, como o governo está fazendo. Nosso Cine Resistência de hoje traz o filme Pro Dia Nascer Feliz. Vamos ver do que se trata? No escurinho do cinema, chupando drops de anis. As angústias e inquietações do adolescente e, em especial, a maneira como ele se relaciona com um ambiente fundamental em sua formação, a escola. Filmado em 3 estados brasileiros com classes sociais distintas, Pro Dia Nascer Feliz desenha um diário de observação do adolescente brasileiro. Para assistir, você já sabe, basta ir ao YouTube e buscar pelo filme Pro Dia Nascer Feliz. Desejamos um ótimo filme para todos. No escurinho do cinema. Bem, chegou a hora da nossa entrevista especial deste sábado. Está aqui comigo no estúdio a professora Ivonete Cruz. Boa tarde, professora Ivonete, Boa tarde, tudo bem? Luana. Boa tarde, tudo bom? Ivonete, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre arcabouço fiscal. Explica pra gente qual a importância de se manter o texto do Senado quando ele voltar para a Câmara Federal e o quanto isso é importante para a nossa democracia. Mas antes, vamos explicar aí para o pessoal de casa o que é o arcabouço fiscal e qual o impacto dele na sociedade brasileira. Bom, assim, é importante mesmo, porque assim, esse é um tema que, com certeza, as pessoas que costumam ligar a televisão e assistir o jornal, os telejornais, veem lá que essa semana, desde a semana passada, se tem um debate em torno de dar prioridade às pautas econômicas do governo federal, e sempre está dito lá, votar o arcabouço fiscal. E aí, para muita gente, deve ficar pensando, o que será esse arcabouço fiscal? Para falar assim muito no popular, é um ajuste das contas. É tipo assim, na nossa vida pessoal, eu tenho uma dívida que é maior do que a minha receita, então eu preciso ajustar. Eu preciso ajustar a receita com as despesas e ter uma margem para poder investir em outras coisas que eu queira fazer na vida. Então, bem no popular, trazendo bem para a nossa realidade, é isso. É um ajustar das contas. É um ajustar das contas para resolver um problema de que as receitas, o dinheiro do governo, da nação, seja maior do que as nossas despesas. Para isso, precisa limitar as despesas. Qual é o grande debate que nós fazemos dentro do movimento sindical, dentro da luta do direito da classe trabalhadora? É que esse ajuste, essa busca para que a receita seja maior do que a despesa, para que o país comece a ter uma vida econômica estável e comece a sobrar dinheiro, é que esse dinheiro seja usado para políticas públicas. É que esse recurso passe a ser usado para melhorar a educação, investimento em educação, investimento em saúde pública, investimento em infraestrutura, investimento em moradia, investimento em coisas que melhorem a vida do povo. E é justamente por isso que a educação básica pública do Brasil e seus profissionais consideram pertinente as mudanças feitas no Senado em respeito ao processo parlamentar democrático e aos interesses da sociedade brasileira, pedem que as alterações feitas no Senado permaneçam nesse momento em que o projeto retorna à Câmara dos Deputados. Para a educação, que é necessário que seja mantido o texto que vem do Senado, né? Pode atingir aí diretamente o Fundeb se houver algum tipo de alteração, não é isso? Então, isso, Luana, esse é um dos grandes problemas e do grande debate que a gente espera que agora na Câmara, o projeto volta para a Câmara, o Fundeb saiu do arcabouço desse limite de gastos
no Senado Federal, e a gente espera que a Câmara mantenha fora. Esse é o grande movimento que está acontecendo essa semana, porque é uma grande questão, a expectativa aí que esse projeto seja votado daqui dessa semana para a próxima. E por que é tão importante que até para os pais, os estudantes, a população em geral, se manifestar junto aos deputados que não botem o Fundeb de volta? Porque o Fundeb é um fundo de manutenção da educação básica. Então, o próprio nome já diz, é o Fundeb que é responsável para que a educação aconteça, para que as escolas funcionem, para que se pague os professores, para que se pague os trabalhadores, para que se mantenha a estrutura da escola, tudo gira em torno do Fundeb. Se ele entra dentro desse limite de gastos, e o governo federal, ele complementa os recursos do Fundeb, quando os estados e os municípios têm uma receita de Fundeb muito abaixo do que ele precisa para que tenha funcionamento. Então, sempre que isso acontece, sempre que o recurso do Fundeb fica abaixo do que o município ou o estado precisa para a manutenção do ensino, é o governo federal quem complementa. Se o Fundeb fica dentro dos limites impostos pelo esse projeto, pelo arcabouço, o governo vai ficar impedido de fazer a complementação. Isso vai afetar literalmente a educação pública. Por essa razão é que a gente está num movimento muito grande de que não volte o Fundeb. Está acontecendo manifestações em Brasília, lá no anexo 2, onde acontecem as votações. A CNTE, que está lá em Brasília e que lá tem os sindicatos próximos, tem mobilizado os trabalhadores para estar lá dialogando de gabinete em gabinete, numa romaria mesmo, de gabinete em gabinete, conversando com os deputados, para que não coloquem o Fundeb de volta. Então, pessoal, vamos cobrar dos deputados federais de Sergipe. Professora Ivonete, agora vamos falar sobre as pautas estaduais. Conta pra gente qual é a agenda de luta para o mês de julho. Em que momento nós estamos? O governo costuma dizer que, para retomar a carreira do magistério, para que quem está nos acompanhando também compreenda o que é isso, são percentuais que diferenciam o salário do professor pela formação dele e pelo tempo de serviço dele na rede. O governo diz que para retomar essa carreira tem um impacto, novamente, nas despesas e em relação às receitas. Qual foi a solicitação que nós fizemos na última reunião do dia 19? Vamos debater a receita. E o que é que se espera, e o que é que está se construindo, e o que é que a gente precisa que os professores compreendam, e que no momento em que o sindicato convocar, os professores precisam estar em alerta. Esse é o recado que eu deixo para cada professor, para cada professora da rede estadual. Fiquem em alerta. Então, professores e professoras, fiquem atentos. A gente sempre está informando nas redes sociais do Sintese, através do WhatsApp. Fiquem atentos, prestem atenção nessa movimentação agora, entre julho e agosto. Professora Ivonete, e com relação à luta sobre a reforma do ensino médio? Esse modelo de ensino médio, ele não se adequa à realidade da escola. Ele retira da composição da educação a ciência. Porque quando eu falo das áreas do conhecimento, história, geografia, filosofia, sociologia, matemática, eu estou falando de ciência. E ao retirar essas áreas do conhecimento e no seu lugar colocar itinerários formativos, que pela ausência de condição de que esses itinerários sejam itinerários que garantam, por exemplo, formação científica, aí se ensina de tudo. Até fazer brigadeiro. Até fazer brigadeiro. E aí começa a gente está falando como piada, mas é sério. Eu ri porque para mim porque chega a ser absurdo, né? É um absurdo. Assim, eu sou professora de história e aí isso tem um processo, esse modelo, além de limitar o saber do estudante, ele desprofissionaliza o professor, porque ele não é mais ele não passa mais a ministrar aula para a área para a qual ele se formou. Precisa ser revogado essa formatação e ser substituído por um outro projeto de lei que traga de volta e diz, mas se revogar isso vai trazer o quê? A gente responde rapidamente. Revogar vai trazer a ciência de volta. Professora, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço mais uma vez, é sempre muito bom recebê-la aqui, tão cheia de novidades, às vezes coisas não tão boas, mas sempre buscando trazer mais conhecimento para a população sergipana, para professores e professoras. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você sabe por que a revogação do novo ensino médio é tão importante?
A revogação do novo ensino médio é de extrema importância porque busca corrigir as inadequações e os impactos negativos que essa reforma trouxe para a educação e garantir um ensino mais completo e inclusivo, preparando os estudantes de forma adequada para os desafios do futuro. Eu, se fosse você, entraria nessa luta também. Afinal, o futuro dos nossos filhos e filhas está em jogo. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria